aqui é o professor Jackson. Nessa aula a gente vai ver a aula 2 da frente 2 da apostila 1, tá certo? O assunto que a gente vai abordar hoje é o assunto de conjuntos. E aí todo e qualquer assunto de matemática é importantíssimo nós sabermos a definição, porque assim a gente vai conseguir identificar qual assunto que a gente está trabalhando. Só que no caso particular de conjuntos não tem definição, é um conceito primitivo. A gente vai definir de forma intuitiva. Intuitivamente, um conjunto é um sinônimo de agrupamento, coleção, classe, lista, objeto ou coisas que constituem um conjunto. Então, se eu consigo agrupar, se eu consigo fazer uma coleção, se eu consigo classificar, listar, então a gente pode dizer que isso é um conjunto. Para representar esses conjuntos, nós temos três maneiras de fazermos isso. Primeira forma, a gente vai elencar de 1 a 1 seus elementos entre chaves. A gente inicia com chaves e, quando terminar o conjunto, fecha chaves, que é chamar de forma explícita. Por exemplo, eu tenho o conjunto A, como vocês podem observar, são as vogais do nosso alfabeto. Como eu estou representando conjuntos, dessa maneira aí, eu vou colocar uma letra de forma, de A a Z, qualquer uma delas, coloco o sinal de igual, abro chaves e vou elencando os seus elementos, A, E, I, O e U. Para que nós possamos fazer a separação desses elementos, nós comumente fazemos de duas maneiras, ou vírgula ou ponto e vírgula. No caso, a gente está separando aí com vírgula, tá certo? Segunda forma de nós representarmos esse conjunto é mediante uma propriedade de elementos, chamada de forma implícita. A gente vai colocar uma propriedade nesse conjunto. Exemplo, estou representando o conjunto A, ele é composto pelos elementos x, tal que x é a vogal do alfabeto português. Né? Então é a mesma coisa, só que agora em forma de propriedade. Terceira e última maneira, forma de diagrama de Venn. Como vocês podem observar, tem um diagrama, eu coloco o conjunto A no caso, e eu coloco os elementos aí dentro, A, E, I, O e U. Tá certo? Então a gente teremos essas três formas de representar um conjunto. Em relação ao conjunto, existem alguns que recebem nomes especiais. O conjunto vazio. Como o próprio nome já diz, conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. Vamos por um exemplo. Eu tenho o conjunto B. O conjunto B é composto pelos elementos x, tal que x é número primo e par maior que 2. Nós sabemos que o único número primo par positivo é o número 2. Então não tem nenhum outro número primo que não seja o 2. Então esse conjunto aí eu posso dizer que é vazio. Para nós fazermos isso, a gente tem duas formas de representar. Coloco o conjunto B, abre chaves, fecha chaves, não tem nada entre eles, entre essas chaves, ou coloco o conjunto B e esse símbolozinho aí norueguês, é um O cortado, digamos assim. Certo? Cuidado! Alguns alunos acabam confundindo, coloca esse símbolo norueguês entre as chaves. Se eu fizer isso, eu tenho um elemento entre essas chaves, e aí deixa de ser conjunto vazio. Tá bom? Cuidado para não confundir. Um outro conjunto é o conjunto unitário. Como o próprio nome já diz, conjunto unitário é aquele que possui apenas um único elemento. Por exemplo, x tal que x é um número primo par e positivo. O único número primo que é par e positivo é o 2. Observe que nesse conjunto eu tenho apenas um elemento, portanto, conjunto unitário. Conjunto finito, como o próprio nome já diz, conjunto finito que tem fim, que eu consigo contar todos eles, né? Consigo formar uma contagem. Eu consigo chegar no fim dessa contagem, então o conjunto é finito. Exemplo, x é um número natural maior que 1 e menor que 6. Quais são os números naturais maiores que 1 e menor que 6? É composto pelos elementos 2, 3, 4 e 5. Eu tenho 4 elementos, eu consigo contar, portanto, conjunto finito. Uma outra forma de outro conjunto é o conjunto infinito. O conjunto infinito é que eu não consigo terminar essa contagem, né? Ou seja, eu tenho infinidade de elementos dentre eles. Exemplo, x é um número natural maior que 1. Então, natural maior que 1, eu começo no 2, aí eu vou de 1 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente, tá certo? Então, tá aí os conjuntos. Pronto. Nesse momento, a gente vai relacionar algumas coisas. A gente tem a relação de pertinência. Para isso, a gente vai usar dois símbolos. Esse pertence ou não pertence. É necessário que vocês aprendam esses símbolos. E
O que é relação de pertinência? É quando a gente relaciona sempre elemento a um conjunto, tá certo? Então, a relação de pertinência, nós sempre relacionamos elemento a um conjunto. Se o elemento está no conjunto, ele pertence. Se ele não está no conjunto, então ele não pertence. Exemplo, eu tenho um conjunto A aí, composto pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. O que é que eu posso afirmar? 1 pertence a A. Isso é verdade, porque 1 está no conjunto A. O 10, ele não pertence a A, porque o 10 não é elemento do conjunto A. Tudo bem? Relação de inclusão. Eu tenho 4 símbolos. Está contido, não está contido, contém e não contém. Quando é que a gente vai usar essa relação de inclusão? Quando eu estiver relacionando conjunto a um outro conjunto, ou até ele mesmo, tá certo? Então é a relação entre dois conjuntos. E relação de pertinência é uma relação entre elemento a conjunto. Então cuidado aí para não confundir. Vamos para um exemplo aí. Eu tenho os conjuntos A, B e C. Tá os elementos do conjunto A, que vai de 1 até o 6. Do B é 2, 4 e 6. E o conjunto de seus elementos são 0, 1, 2 e 3. O que é que a gente pode afirmar? Bom, nós podemos afirmar que o B está contido em A. Mas por que o B está contido em A? Porque todo elemento que pertence a B também pertence a A. Por exemplo, o 2 está em B, está em A. O 4 está em B e está em A. E o 6 está em B e está em A. Portanto, A está contido em... B está contido em A. Tá certo? Bom, se B está contido em A, isso implica dizer que o A contém B. Ok? Uma outra afirmação que a gente pode fazer é que o B não está contido em C. Por que o B não está contido em C? Porque os elementos de B não pertencem a C, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho 2 que pertence a B. O 2 pertence a C? Pertence, tranquilo. O 4 pertence a B? Pertence. Pertence a C? Não. Eu já posso parar por aí e posso concluir que B não está contido em C. Se B não está contido em C, isso implica dizer que C não contém B. Então está aí a relação de inclusão. Alguns conjuntos, se nós tivermos dois conjuntos, eles podem ser classificados como conjuntos disjuntos. O que são, afinal, conjuntos disjuntos? São quando eles não têm elementos em comum. Vamos para um exemplo. Eu tenho um conjunto A, 0, 2, 4 e 6, e tenho um conjunto B, 1, 3, 5 e 7. Quais são os elementos que são comuns a A e a B? Ou seja, que pertence tanto a A quanto a B? A gente percebe que nenhum. Tá certo? Essa interseção aí é vazia. O que quer dizer essa interseção? Esse ao contrário. Quer dizer, os elementos que pertencem a A e pertencem a B. Então, como não tem nenhum, é vazio. Quando essa interseção é vazia, a gente classifica os conjuntos como conjuntos disjuntos, tá bom? É importante vocês aprenderem esse nome, porque algumas questões podem trazer essa nomenclatura. Sejam A e B conjuntos disjuntos. E aí, se você não souber o que é conjunto disjuntos, dificilmente você fará a questão. Subconjuntos. O que é um subconjunto? Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se somente se todo elemento de A pertence a B, tá certo? Ou seja, A é subconjunto de B se A estiver contido em B. Se todo elemento de A também for elemento de B. Uma observação que a gente tem que fazer, e é importante, que a gente vai já definir o número de subconjuntos, é essa daí, ó. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto A. Isto é, vazio está contido em A. Então, qualquer conjunto que você imagine, o conjunto vazio sempre vai estar contido nele. Tá certo? Guarda essa informação. Aí vamos para um exemplo. Se eu quiser saber quantos subconjuntos eu consigo formar com o conjunto A. O conjunto A tem 3 elementos. Bom, para que nós obtenhamos o número de subconjuntos, isso só faz sentido se esse conjunto ele for finito. Tá certo? Primeira informação. Bom, então, pela definição, pela observação que a gente fez anteriormente, o vazio está contido em qualquer um deles, tá certo? Então, o vazio é o subconjunto de A. Eu tenho os elementos, eu tenho os conjuntos formados apenas por um elemento. O elemento A, o elemento B e o elemento C. Então, já tenho mais 3 conjuntos. Eu tenho também somente com 2 elementos. Então, eu tenho o elemento A e B, A e C e B e C. E, por último, eu tenho o conjunto formado por esses 3 elementos, que é o próprio A, que são os elementos A, B e C. Então, elencando cada um deles, a gente vai ter a seguinte forma. Bom, se nós formos contar, observa que eu tenho vazio,
conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, A e B, A e C, B e C e A, B e C. Ao todo, nós temos 8. Então, nós temos 8 subconjuntos. Mas imagina que eu tenho um conjunto, por exemplo, com 20 elementos. Então, a gente já percebe que é inviável nós fazermos de um por um, como a gente fez nesse exemplo, tá bom? Para isso, vamos pensar um pouquinho. Bom, se eu tenho um elemento do conjunto, esse elemento ou ele pertence a A ou não pertence a A. Então, nós temos duas possibilidades de resultados, tá certo? Como eu tenho 3 elementos aí, eu vou ter 3 situações. Pronto. Para cada situação dessa, o elemento pertence ou não pertence. Eu tenho aí 2 possibilidades. Para o outro elemento que eu vou observar, também eu tenho 2 possibilidades. Da mesma forma, nesse último. Então, se eu quiser saber a quantidade, basta utilizar a ideia de análise combinatória, o princípio multiplicativo. Basta multiplicar esses valores aí, 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao cubo, e 2 ao cubo é igual a 8, tá certo? Nessa forma aí, com essa ideia de análise combinatória, a gente consegue chegar numa fórmula. Por exemplo, se fossem 4 elementos, o conjunto A, eu teria 4 espaços. Para cada espaço, eu tenho 2 possibilidades, 2 à quarta. Se eu tiver 10 elementos, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, então 2 elevado a 10. E se eu tenho n elementos, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes, então 2 elevado a n. Então, o número do subconjunto de qualquer conjunto, ele é igual a 2 elevado a n, onde esse n é o número de elementos. Essa fórmula é muito importante, porque não precisa eu fazer de um por um, tá certo? Então, guarda essa formulazinha aí em mente. A gente vai agora para as operações entre conjuntos. União. O que é união? Como o próprio nome já diz, eu vou unir tudo, eu vou juntar tudo. Então, se eu vou fazer a união do conjunto A com o conjunto B, eu vou pegar todos os elementos de A e juntar com todos os elementos de B. Uma informação importante. Se eu tiver um elemento que seja comum a A e a B, eu não preciso colocar ele 2 vezes, eu coloco ele apenas uma única vez. Ok? Então, vamos lá. O que são os elementos A união B? Bom, é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X ou ele pertence a A ou ele pertence a B, podendo ser que um elemento esteja nos 2 conjuntos também, tá certo? Esse ou aí é o ou inclusivo que a gente já viu lá na aula de lógica. Então, está a representação no diagrama, eu vou juntar o conjunto A com o conjunto B e eu colori todos esses 2 diagramas, tá certo? Vamos para um exemplo aí, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Se eu vou unir tudo, eu vou pegar todos os elementos de A e juntar com todos os elementos de B, tá certo? Se eu for em ordem, eu vou fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, juntando tudo, está aí o conjunto A união B, ok? Uma outra operação que a gente pode fazer é a interseção. A gente já viu anteriormente. Interseção, no popular, grosso modo, são os repetidos. Como assim? São os elementos que estão em A e também estão em B simultaneamente, tá certo? Então, matematicamente, a gente escreve que a interseção B é composta pelos elementos que eu estou chamando de X, tal que X pertence a A e também pertence a B, está aí destacado esse verde mais escuro aí, tá certo? Exemplo, eu tenho um conjunto A, B e C, e aí se eu quiser saber a interseção B, observe que os elementos que se repetem em A e B simultaneamente são 2, 4 e 6, que repetem em A e C eu não tenho nenhum, então A e C, como a interseção é vazia, a gente classificou anteriormente já esses conjuntos como conjuntos disjuntos, e B, interseção C, é apenas o zero, esse conjunto aí é um conjunto unitário, tá certo? Então está aí um exemplo para ficar mais fácil. Diferença. Então, diferença de conjuntos são os elementos. Se eu vou fazer uma diferença de A com B, são os elementos que pertencem a A, só que não pertencem a B. Então, tá aí o diagrama, está só em A, mas não está em B, tá certo? Ou seja, X pertence a A e X não pertence a B. Vamos exemplificar isso. Eu tenho um conjunto A e o conjunto B, e eu quero fazer A menos B. Então, vamos lá. O 0 pertence a A, pertence a B? Não, então faz parte da diferença. O 2 pertence a A e não pertence a B, beleza, o 2 também vai fazer parte, o 4 também, o 6 também, o 8 e o 10, tá certo? Complementar. Considere os conjuntos A e B, em que A está contido no conjunto B, isto é, todo elemento de A também está em B. Pessoal, só faz sentido
eu falo de complementar de A em relação a B, se A estiver contido em B, tá certo? A operação que a gente vai utilizar é a diferença, tranquilo, a gente já viu no slide anterior. Só que só faz sentido eu falar em complementar de A em relação a B se A estiver contido em B. Aí eu faço a diferença B menos A, ok? Então vamos lá. Complementar. Complementar é o seguinte, se eu vou fazer o conjunto B menos o conjunto A, eu vou tirar o conjunto A e o que vai me restar é essa região verde, para exemplificar em diagramas. Vamos para o número de elementos da união. Bom, nós temos a união B, porém, existe uma fórmula para isso. A união de dois conjuntos ou três conjuntos. Eu vou colocar aqui as duas fórmulas e nós utilizaremos uma delas quando a gente estiver fazendo o exercício de fixação. Tem aí, número de elementos de A união B, a fórmula é essa. Número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A inter B. Para três conjuntos, a fórmula é mais extensa. Eu vou colocar número de elementos de A mais número de elementos de B mais número de elementos de C menos. Aí eu vou fazer a interseção de 2 a 2, ou seja, a interseção de A com B, aí menos de A com C, menos de B com C. E no final eu adiciono a interseção dos três ao mesmo tempo, de A, B e C. Então a gente vai precisar dessa fórmulazinha aí para resolver uma das questões de fixação. Vamos para os exercícios agora. Primeira questão. Em uma concessionária de automóvel, o gerente, ao analisar o perfil de 43 clientes, percebeu que todos eles pretendem comprar algum veículo movido a diesel, ou com tração nas 4 rodas, ou equipados com câmbio automático. Ele verificou que 29 clientes pretendem adquirir veículo de tração nas 4 rodas, 32 pretendem adquirir veículo movido a diesel, ou equipados com câmbio automático. Certo? Uma informação que é interessante a gente perceber inicialmente é que ele está trabalhando com 43 clientes e todos eles têm pretensão em comprar algum veículo, ok? Essa informação é importante, porque todos esses elementos vão ficar, esses 43 vão ficar dentre os conjuntos, não vai ficar ninguém do lado de fora. Quantos clientes pretendem adquirir carro a diesel ou equipados com câmbio automático, mas que possuem tração nas 4 rodas? Tá aí as alternativas. Então vamos para a solução dessa questão. Eu vou chamar de D, os clientes que preferem carro a diesel, de T, clientes que preferem carro com tração 4x4 e de C, clientes que preferem carro com câmbio automático, tá certo? Então nós temos aí essas informações. O que é que eu percebo? Que todos os clientes têm pretensão de comprar algum desses carros. Então se eu unir D, união C, união T, que são os três conjuntos, eu vou ter o valor igual a 43, tá certo? O número de clientes que querem tração são 29 e ele fala que D união C é igual a 32. Essas informações são da questão. Quantos clientes pretendem adquirir carro a diesel ou equipados com câmbio automático? Esse ou é a união. Então, número de elementos de D união C, interseção, aí mais que possuem tração nas 4 rodas. Então, tem que ter tração nas 4 rodas. Então, tem que saber essa quantidade também. Então, esse aqui é o comando da questão, o que a questão está querendo de fato. Para fazermos isso, a gente vai ter a seguinte informação. Bom, inicialmente eu vou unir esse parêntese, D união C. Esse D união C eu destaquei aí nessa cor diferente. Então, esses dois conjuntos representam a união. Se eu vou fazer a interseção com T, ou seja, essa região azul, essa região aí verde, interseção a T, vai ser essa interseção aqui, ó, como vocês podem perceber, tá certo? Então, justamente é o que a questão está querendo. O que a gente precisa perceber? Que a união dos três conjuntos dá 43 e que D união C dá 29. Se eu unir D com C, eu tenho 29. E se eu fizer 43 menos 29, vai dar 11. O que esse 11 significa? Significa o seguinte, eu tenho a união dos três conjuntos, dá 43, só que essa região aí colorida dá de 29. De 29 para 43 falta 11. Isso quer dizer que 11 tem tração somente nas 4 rodas, beleza? Esse 11 aí está só em T, somente T. Então vamos aí, esse é o que a questão está querendo, o comando da questão. E aí quem vai ser essa região? Bom, a região que estamos procurando se você observar, é D união C,
menos os que preferem somente T, que a gente descobriu agora que dá igual a 11, né? Então vamos lá. D união C, menos os que preferem somente T, é igual ao seguinte. D união C, a gente já percebeu que é 29, isso foi a informação da questão, e a gente acabou descobrindo que 11 estão somente em T. 29 menos 11, 18. Isso quer dizer que essa região aí dá igual a 18. Dentre as alternativas dessa questão, 18 é a letra B. Então marcamos aí a letra B. Está resolvida aí a primeira questão. Segunda questão, lá na página 45 também, diz o seguinte. Um construtor bastante experiente ao reunir-se com o cliente para o qual irá construir uma casa, mostrou-lhe os diagramas a seguir, acompanhados da, entre aspas, velha pergunta. Como você quer seu projeto? Está aí o diagrama, né? Diagrama representando o conjunto A, B, C e D, e aí com algumas descrições. Ao que o cliente prontamente respondeu: quero que meu projeto tenha como característica os elementos do conjunto D menos, entre parênteses, A união B união C. Dessa maneira, o construtor pode concluir corretamente que seu cliente deseja o projeto representado pelo conjunto. Tá aí as alternativas. Então vamos para a resolução. Bom, aí é o diagrama que a questão nos traz. Inicialmente eu vou fazer A união B união C. Eu vou juntar esses três conjuntos, certo? Ao fazermos isso, A união B união C, a gente tem essa representação aí, tá certo? Agora eu vou pegar o conjunto D e tirar toda essa união. O que é que está em D, que está também na união A com B e com C? Se nós observarmos, o conjunto D está aí, ó, todo o conjunto que é qualidade, faça você, não existe, bem pago, utopia e não pode ser rápido. Se eu tirar a união dos três conjuntos, eu vou tirar essa região colorida, e aí vai me restar somente qualidade, tá certo? Quando eu tirei, eu destaquei em branco, o que eu tirei, sobrou só essa parte aí, que está no conjunto D, que eu destaquei na cor vermelha, qualidade. Dentre as opções, qualidade é a letra C. Então está aí, segunda questão resolvida. Vamos agora para a questão 3, na mesma página. Em uma empresa com 33 funcionários, 22 são fluentes em italiano, 14 são fluentes em alemão e 27 são fluentes em francês. Sabe-se que todos os funcionários são fluentes em pelo menos uma dessas línguas e que no total 18 desses funcionários são fluentes em exatamente duas dessas línguas. O número de funcionários nessa empresa que são fluentes nessas três línguas é... Essa questão nos traz muita informação e aí quando a gente está trabalhando com conjuntos, é bom a gente anotar as informações ao fazermos a resolução. Então, fazendo isso, está aqui as alternativas, 2, 3, 4, 5 ou 6. Fazendo isso, pegando as informações da questão, a questão diz que são 33 trabalhadores, funcionários, tem quantidade I 22, o A que é alemão 14 e francês 27. Então, a união dá 33 porque eles disseram que todos os funcionários eles gostam de pelo menos um idioma. Isso quer dizer que não vai ficar ninguém fora, tá certo? Então, quando eu fizer a união de I união A união F, dá igual a 33. Eu fiz o seguinte, representei aí através desse diagrama, tá certo? E aí eu coloquei os elementos. Sim, tem A funcionários, e aí vai G, F, D, E, B e C, tá certo? Então vamos lá. O que é que eu sei da questão? Eu sei que se eu unir os três conjuntos dá igual a 33, porque pela questão não vai ficar ninguém fora, tá certo? Essa fórmulazinha aí, número de elementos de I união A união F, a gente viu em número de elementos da união de conjuntos, que foi a segunda fórmula. Com 3 elementos, vai ficar número de elementos de I, mais número de elementos de A, mais número de elementos de F, menos. Aí eu vou fazer a interseção de 2 a 2, de I com A, de I com F e de A com F. E no final eu somo a interseção dos três. Eu sei que esse resultado dá igual a 33. De acordo com a questão, I é igual a 22, A é igual a 14 e F igual a 27. Então, nessa fórmula eu posso já substituir esses valores. Então vai ficar 22 mais 14 mais 27, menos... Quem é a interseção de I com A? Olha para o I e olha para o A. Quem está na interseção aí são os elementos G e F. Então é G mais F. Quem está na interseção I e F? I e F é D e F. Então D mais F. Quem está na interseção A e F? A e F é o E e o elemento F. Então E mais F. Aí mais
a interseção dos três, que é essa letra aí que eu representei por F, tá certo? Então, substituindo todas essas informações, vai ficar da seguinte forma. Então, vamos fazer essa soma aí. 22 mais 14 mais 27 dá igual a 63. Fazendo o jogo de sinal com os parênteses, então onde tem G mais F vai ficar os dois negativos, onde tiver D mais F vai ficar os dois negativos, e E mais F os dois negativos. Observe que antes da igualdade eu tenho menos F mais F, eu posso cancelar esses valores. Esse 63 eu posso passar para outro membro, certo? Então, fazendo uma reorganização aí, vai ficar da seguinte forma. Menos G, menos D, menos E, menos 2F é igual a 33 menos 63. 33 menos 63 dá menos 30. E eu posso escrever esse menos G, menos D, menos E como sendo menos, abro parênteses, G mais D mais E. Ok? Menos F dá menos 2F igual a menos 30. Bom, só que ele disse que 18, eles estão exatamente em duas línguas. Então, essa soma aí dá igual a 18, G mais D mais E. Então, eu posso colocar menos 18, menos 2F, igual a menos 30. Esse 18 está positivo, passa negativo. Está negativo, perdão, passa positivo. Menos 30 mais 18 vai dar igual a menos 12. Então, menos 12 dividido por menos 2 dá igual a 6. Então, tem 6 funcionários que estão aí nos 3 idiomas. É o que a questão quer saber de fato. Dentre as alternativas, letra E. E a gente finaliza aí mais uma questão. Questão de número 4. Considere o número de elementos de A igual a 5 e o número de elementos de B igual a 3. Ele quer saber qual o resultado de número de elementos de A união B elevado ao número de elementos de A interseção B. É, no máximo, igual ao número. Aí tem aí se é o número ímpar, se é primo, se é múltiplo de 7, se é par ou se é maior que 1000. Vamos lá. Bom, para a gente resolver essa questão, eu separei em casos. Só que em sala de aula eu já disse para vocês que quando se deparar com questão desse tipo, você vai fazer os dois extremos. No mínimo que pode acontecer e no máximo que pode acontecer. E aí você vai estar nesses dois extremos. Então todos os outros valores vão estar nesse intervalo. Mas vamos lá. Um fato curioso dessa questão é que ela não trouxe a interseção. E a união, será que a união é 8? A união vai ser 8 se não tiver interseção. Mas se tiver, aí não vai ser 8. Então a gente vai separar em casos, tá certo? Jackson, quantos casos eu vou separar? A gente percebe que eu tenho 4 casos. Que casos são esses? Se não tiver interseção, se não tiver nenhum elemento em comum que esteja em A e B, se eu tiver uma interseção, se eu tiver 2 ou no máximo 3. Porque o menor valor de elementos é no conjunto B. Então, no máximo, esses 3 aí estão justamente na interseção. Tá certo? A partir de 4 já gera um absurdo. Porque como é que eu tenho 4 na interseção se em B eu só tenho 3? Tá certo? Então, no máximo é 3. Então, a gente vai analisar 4 casos. Sem interseção, com uma interseção, com 2, com 3 e pronto. Então, vamos lá. Primeira situação aí é como se não tivesse interseção. Se eu vou unir esses dois conjuntos, eu tenho 5 mais 3, que dá 8. A interseção é vazia, então não tenho nenhum elemento, eu tenho 0 elementos. Então vai ficar assim, 8 e 0. O que a questão quer? Que eu pegue essa união e eleve a interseção. Então 8 elevado a 0 é igual a 1. Então a gente tem o primeiro resultado. Segunda situação, com uma interseção. Então percebe que como eu tenho no A 5 ao todo, eu já tenho 1, então resta-me 4. Por isso esse 4 é do lado esquerdo. No B, ao todo eu tenho 3, só que eu já tenho 1, então me resta 2. Tá certo? Quem vai ser a união? Soma tudo. 4 mais 1, 5, mais 2, 7. E a interseção é 1. Então a união é 7, a interseção é 1. 7 elevado a 1 igual a 7. Vamos para a terceira situação, quando eu tenho 2 elementos na interseção. Bom, ao todo em A eu tenho 5, como eu já tenho 2 na interseção, então falta 3, por isso esse 3 do lado esquerdo. Em B ao todo eu tenho 3, só que eu já tenho 2, então resta-me 1. A união, basta somar tudo, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. A união é 6 e a interseção é 2. Então 6 ao quadrado dá 36, tá certo? E por último, o último caso, é quando a interseção for 3. Então vamos lá. Tá aí 3. Bom, se for 3, no A eu tenho 5 ao todo, então resta-me 2. No B eu tenho 3 ao todo, eu já tenho os 3. Então vamos lá. A união dá 5 e a interseção dá 3. Então tá aí, ó, 5 e 3. 5 elevado ao cubo
é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Então, observa que 125 foi o maior valor deles, tá certo? Ele quer saber o maior valor. Então, observa que se eu pegasse os dois extremos, interseção vazia, e o outro extremo é que a interseção fosse todos os elementos de B, eu teria o menor valor e o maior valor, tá certo? Aí a gente não precisa fazer com interseção 1, com interseção 2 e com interseção 1 e 2, tá certo? Bastaria fazer sem interseção e com interseção sendo 3, tá certo? Mas aí, tranquilo, fez cada caso, só são 4 casos, encontrou 125. Ele quer saber o maior valor. O maior valor, como vocês podem observar, é o 125. Esse 125 é o quê? Aí vamos para as alternativas. Ímpar, beleza, é ímpar. Pode marcar ele. Ele não é primo, ele não é múltiplo de 7, ele não é par e ele não é maior que 1000. Então, letra A. Para finalizarmos o exercício de fixação, resta-nos a questão 5, que diz o seguinte: em termos de antígenos presentes na superfície das hemácias, as pessoas podem ser do tipo A, que só apresentam um antígeno A, do tipo B, que só apresentam um antígeno B, tipo AB apresentam antígenos A e B, ou seja, fica na interseção, e do tipo O, que não apresenta o antígeno A nem o B. Já com relação à presença ou não do fator RH, o tipo sanguíneo de uma pessoa pode ser positivo, que tem o fator RH, ou negativo, que tem o fator RH. Então, aí a gente vai ter, na verdade, 4 conjuntos, mas eu vou fazer só 3. O A, o B e o fator RH, que eu vou representar pela letra R, esse RH. Tá bom? Se não tiver nem A e nem B, ele é do tipo O, né? Que aí a questão mesmo diz, não apresenta antígeno A nem o B. Então vamos lá. Considere agora o conjunto de todas as pessoas e os seguintes subconjuntos de U. O conjunto A é composto pelos elementos X, pelas pessoas, né? X, tal que X tem antígeno A, o B que tem antígeno B, o R que tem o fator RH e o X bar quer dizer complementar de X em relação ao conjunto universo. Bom, se João pertence, entre parênteses, à interseção complementar de B, interseção R, e Maria pertence ao complementar de A, interseção complementar de B, interseção complementar de R. Então, os tipos sanguíneos de João e Maria são respectivamente. Beleza. Vamos fazer os 3 conjuntos, como eu disse para vocês, o A, o B e o R. Nesse caso aí, eu tenho 5 opções, são 5 alternativas, e a gente vai analisar João e Maria, respectivamente. Então, primeiro João e depois Maria. Fazendo isso, eu tenho um conjunto universo, e aí eu coloquei os elementos no pessoa que tem o tipo sanguíneo A, aí o conjunto B, o tipo sanguíneo B, e o tipo sanguíneo RH, tá certo? E coloquei esse Z aí para dizer que ele nem está em A, nem em B e nem em R, tá certo? Fiz essa representação. Depois disso, a gente vai para o comando da questão. Quem é A interseção B, interseção R? Quem é o A? Observa lá no diagrama, o conjunto A é composto pelos elementos A, D, E e G. Aí eu vou em interseção. Complementar de B, em relação ao conjunto universo, é tudo que não está em B. Aí tu não olha mais para o B. Tu tampa aí o B, vai ficar só com quem? Com A, E, C e Z. Beleza? Interseção, conjunto R. Quais são os elementos? C, E, G e F. Pronto. Feito isso, tá aí todos os conjuntos. Ele quer saber a interseção. O que é a interseção? Que está comum aos 3. Observa que o A está no primeiro conjunto, está no segundo, mas não está no terceiro, então não faz parte da interseção. O D não está nos 3, o G também não está nos 3 e o E está nos 3. Então essa interseção aí é composta pelo elemento E. Então está aí a interseção. Ok? Bom, mas o que é que o E representa? O E representa o tipo sanguíneo de João. Só que observa que o E está no conjunto A e está no conjunto R. Então ele é A positivo, tá certo? Então a questão vai trazer isso. A positivo. Essa conclusão a gente já teve. João, ele é A positivo. Por quê? A gente fez as operações, A interseção complementar de B, complementar de R, e aí a gente chegou no elemento E. E E está em A e está em R. Ou seja, ele é do tipo sanguíneo A e ele é positivo. Tá certo? Então A positivo. Descobrimos o tipo sanguíneo de João, agora vamos para o de Maria. Maria diz que pertence
complementar de B, complementar de A, interseção complementar de B, interseção complementar de R. Para fazermos isso, observe o seguinte, a gente vai fazer o mesmo procedimento que nós fizemos com o João, mesma coisa. E aí, de modo análogo, a gente vai chegar que complementar de A, interseção complementar de B, interseção complementar de R, é o Z. Então, observe o seguinte, quando eu fizer o complementar de A, eu vou tampar A. Observe que o Z vai estar presente. Quando eu for fazer o complementar de B, eu vou tampar o B. O Z também vai estar presente. Quando eu fizer o complementar de R, eu não vou levar em consideração o conjunto R. Aí o Z também vai estar presente. Observe que o Z vai estar presente nos 3 conjuntos. Então, no caso, Maria pertence aí a Z. E Z, observe que Z nem faz parte de A, nem faz parte de B. Então, quando não faz parte do tipo sanguíneo nem A nem B, ele é do tipo O. Bom, mas se ele tiver no conjunto R, ele é O positivo. Como, por exemplo, esse C que tem aí, ele é só do tipo quê? O positivo. Como ele está fora, ele não faz parte nem de A, nem de B, nem de R, ele é O negativo. Por que é O? Porque ele nem é do tipo sanguíneo A e nem B. E negativo porque ele não está no conjunto R, tá certo? Então, O negativo. Dentre as alternativas, o A positivo e o O negativo é o item C. A gente finaliza essa questão, porém eu quero deixar para vocês aí uma atividade proposta lá da apostila 1, frente 2, aula 2, da página 46, das questões de 1 a 5. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima.